Boa noite a todos. Iremos começar a nossa a terceira rodada, a nossa 10ª audiência pública sobre a revisão do plano diretor, a Lei 10 de 2006. Em primeiro lugar, eu gostaria de explicar a vocês que estas são propostas. Inclusive, existem várias pessoas aqui que já a conheceram, já participaram, já, inclusive, ofereceram, né, justificativas, ofereceram opiniões, né, e isso é muito rico para nós. Então, essa é apenas uma proposta. O que nós estamos apresentando é uma ideia do que foi pensado para a cidade, né, e, portanto, só para esclarecer que não é já a proposta final, ok? Isso surgiu bastante questionamento, se era, mas porque vocês estão fazendo assim? Não, essa é uma proposta que foi feita tecnicamente, né, visando a melhor qualidade para a cidade, para ser exatamente discutido. Nós optamos por não colocar antes no site, subir no site, porque nós verificamos que, modernamente, a gente prefere primeiro escutar um pouco do apanhado para a gente já colocar algumas situações já que pipocam e são importantes para a discussão, né? Então, a partir de amanhã e segunda-feira, nós já estaremos subindo todo esse material para o site, inclusive com as observações que já foram discutidas nas últimas 2 audiências. Isso eu estou falando fora do contexto, mas é para elucidar melhor vocês, ok? Então, nós estamos começando a nossa audiência às 19h05, segundo o meu relógio aqui, e espero que vocês possam depois contribuir mais ainda para enriquecer o nosso plano. Eu costumo colocar aqui toda a questão legal sobre como você faz a revisão do plano diretor. Eu não vou entrar no mérito, porque na primeira audiência que nós fizemos sobre o que é o plano diretor, toda a legislação específica para apresentar o plano diretor, para ele ser direcionado, quais são os principais tópicos obrigatórios do plano diretor, mas aí fica novamente consagrado aí as resoluções que falam sobre as audiências públicas para a elaboração do plano diretor municipal. E estamos pensando também o regulamento da audiência pública, ou seja, as audiências elas têm que ser com participação popular, né? Nós publicamos, desde o dia 16 de julho, nós publicamos a 16 de junho, nós publicamos esse pedido, né, o decreto das audiências já foi publicado há muito tempo, saiu no site da prefeitura com bastante periodicidade. Então, foi cumprida a questão da apresentação, da divulgação da audiência pública. A participação é de todo mundo, né? E a gente opta pelo final, vocês aí fazerem o debate, que fica uma coisa mais interessante do que ficar partilhando a audiência, né? Pode ir. Então, nós vamos fazer... Os procedimentos seriam as 3 etapas. A primeira etapa é a abertura da audiência, que nós estamos fazendo. A segunda, a apresentação do conteúdo, que é o que nós iremos fazer, das etapas. E o terceiro seria o debate, né? A exposição dos interessados sobre as dúvidas, sobre as sugestões, sobre enfim, o que vocês, enquanto população, nos orientam e nos colocam para que isso seja revisto, ou sugerido, ou revisado, ou implementado dentro do projeto de lei. O que nós pensamos, desde o início, é que Nova Odessa se torne uma cidade justa, democrática, inteligente e sustentável, né? Nova Odessa tem uma qualidade de vida muito boa dentro da região metropolitana de Campinas, tem água, é autossuficiente em água, tem muitos ainda maciços verdes,
E tem a Via Anhanguera, que é uma ligação importantíssima no estado de São Paulo, recorta, e tem uma proximidade à Rodovia dos Bandeirantes, o que também é bem interessante. Os princípios que norteiam o plano diretor, obrigatórios por lei, são esses, né? Como a gente já havia colocado na primeira audiência. A justiça e a inclusão social, o direito à cidade e à moradia digna, as funções sociais da cidade, a justa distribuição da valorização imobiliária, a preservação e a recuperação ambiental, o fortalecimento do interesse público, a universalização da acessibilidade. Isso nós realmente vamos trabalhar bastante, a questão da acessibilidade, da mobilidade, que é um problema grande em Nova Odessa, e a descentralização e a democratização do setor da prefeitura, da administração pública. A administração pública precisa, a partir da implantação do plano, ela precisa se programar para ampliar os seus horizontes, ampliar a sua estrutura funcional, a sua estrutura administrativa, para poder estar apta a fazer o desenvolvimento que o plano impõe, né? Então, para nós, para a visão dos técnicos, nós pensamos em Nova Odessa como um centro regional, ou seja, Nova Odessa está cercada por cidades super adensadas, cidades que quase nem têm mais território, como a Americana, tem pouco território para adensamento, para crescimento, né? Sumaré também é extremamente adensada, e Nova Odessa conseguiu se manter numa qualidade de vida menor, não se expandiu muito, conseguiu reter aí a expoliação imobiliária e conseguiu se concentrar, ao longo de todos esses anos, numa cidade menor. Porém, já há mais de 10 anos, nós notamos que a cidade tem vindo já crescendo bastante. E nós tivemos um crescimento muito grande nesses últimos 4, 5 anos, quando foram realmente aprovados muitos loteamentos e que vão causar um adensamento grande. Por isso que a questão da mobilidade e a questão da sustentabilidade é muito importante. Nova Odessa não tem mobilidade para arcar com toda essa densidade populacional que vai acontecer. Então, isso foi uma das temáticas principais. Como vocês podem ver, nós fizemos um diagnóstico bem minucioso. Foram 4 volumes, onde nós dissecamos, fizemos um raio-x bem interessante da cidade, com bastante informação, pelo menos as informações que nós conseguimos obter. Hoje em dia, o Brasil, a nível de dados, principalmente dados demográficos, ele é meio falho, né? Vocês podem ver que o último censo do IBGE foi em 2010. Então, assim, para você conseguir dados importantes para você poder projetar a cidade, é muito difícil. A gente tem que contar, por exemplo, com as ligações de água, com as ligações da Companhia Paulista, da Companhia Energética, para você conseguir simular um pouco de como é essa população e onde que ela está distribuída, né? E o diagnóstico trouxe para nós realmente uma visão bem diversificada, bem distribuída e bem minuciosa de como está essa população. Pensem, o plano diretor não é o uso do solo, o plano diretor é população. Nós estamos projetando a cidade para a população. Então, nós temos que conhecer quem é essa população, como que ela está hoje, qual que é o futuro que pode ter essa população, para a gente depois projetar o solo, né, o uso do solo. Então, o plano, nós estudamos bastante, nós chegamos em todos essas áreas para as propostas para Nova Odessa. Então, tanto a área de desenvolvimento urbano, quanto o uso do solo, habitação, políticas ambientais, saúde, todas essas que estão aí, que vocês estão vendo, esporte, lazer, serviços públicos,
Cada uma dessas caixinhas, elas vão ter programas e propostas a curto, médio e longo prazo. O plano diretor que nós estamos estudando, elaborando, é um plano diretor com uma visão para 20 anos. Então, assim, não é que hoje você vai conseguir, o ano que vem, tudo que o plano diretor está colocando vai ser feito. Óbvio que não. Então, esse espaço de temporalidade de 20 anos é onde todas essas propostas pretende-se que sejam consolidadas. Ou seja, que em 2042 a cidade tenha um aspecto totalmente moderno, ecologicamente sustentável, e que ela seja autossuficiente em todos os níveis, principalmente a nível do orçamento municipal. Que ela não precise ficar dependendo dos repasses do governo, se ela tem uma grande quantidade de empresas, de comércio e de saúde, de comércio, e tem como oferecer a estrutura de saúde e educação para a população, você começa a ficar sustentável. Então, o dinheiro, o ICMS, todos os outros impostos que vêm dos governos federais e estaduais, entrariam como extra, porque a cidade tem que se manter sustentável. Hoje já não acontece isso. Hoje nós dependemos muito do Estado, repasse do Estado e repasse do governo federal, né? Nós colocamos alguns exemplos, por exemplo, no desenvolvimento urbano, né? Então, a ideia é que Nova Odessa tenha uma articulação regional maior, ou seja, melhorando toda a parte da infraestrutura e os serviços públicos. Com isso, você vai ter melhoria de acesso, você vai ter a mobilidade a mobilidade moderna, planos para que o território cresça e não se debata com os limites dos municípios vizinhos, que isso seja feito de uma maneira tranquila, ou seja, se o município vizinho, no limite da cidade, tem uma indústria poluidora, então nós não vamos projetar ali, de repente, casas que possam ser agredidas por o ambiente do outro município. Essa que é uma das grandes ideias, né? O desenvolvimento estratégico, que é muito importante, ou seja, a articulação territorial e ambiental, a criação de parques, turismo, geração de renda, conscientização da ocupação sustentável do solo, ou seja, realmente se projetar na região metropolitana de Campinas, a qual pertence. E uma das principais norteamentos do plano é o desenvolvimento econômico, ou seja, nós precisamos incrementar a renda do município e a renda do cidadão, né? Então, programas de incentivos à industrialização, melhorias para o setor comercial e de serviços, e, principalmente, a capacitação técnica da população. No diagnóstico, nós conseguimos levantar que as profissões que mais têm demanda, a número 1 é motorista de caminhão. Não tem demanda, por exemplo, para professor, para qualquer outra área do setor do setor institucional. Não existe. Então, hoje, em Nova Odessa, quem está bem assim, empregado é motorista. Foi o que nós levantamos no Ministério do Trabalho. Número 2 são os agentes administrativos, que são as pessoas que trabalham nas lojas, que trabalham geralmente no comércio e nos serviços, né? Então, vocês veem que a gente tem que melhorar a qualificação profissional, para que a gente suba nesse ranking e tenha lá profissões melhor remuneradas, né? Então, a população precisa ter qualificação profissional maior. Elaborar vários programas de geração de renda, visando mulher, visando idoso, visando pessoas com deficiência. E uma possibilidade futura do que hoje os municípios estão fazendo, da criação de uma agência de desenvolvimento econômico e estratégico, né? Você tendo essa agência, você consegue ter aí uma liberdade maior na captação de recursos, no direcionamento, né, do crescimento econômico. É bem interessante. Nós estamos propondo isso, vamos verificar. Mas é tudo a médio e longo prazo.
As políticas ambientais, obviamente, também são super, hiper importantes. Então, a ideia é fazer a maior proteção das áreas ambientalmente frágeis, né? Principalmente as nossas áreas de APP e áreas verdes, muitas são invadidas, tem indústria em área de APP, tem comércio, tem uma série de coisas que estão confrontando com a legislação. Então, a ideia é a criação de planos de manejo e projetos paisagísticos para a gente remodelar essas áreas verdes, muitas das quais estão até em condições bem precárias, né? Fazer plantios, projetos de parques, etc. e tal. Ampliação das áreas verdes também no espaço urbano, ou seja, criação de mais praças, arborização. Hoje existe uma grande quantidade de pessoas que não quer árvore na frente da casa porque faz sujeira, né? Só que o clima exige que você tenha uma árvore, que você tenha alguma coisa. Porque hoje, vocês podem ver, nós não temos mais chuvas. Então, assim, a degradação ambiental é muito grande. E o plano indica isso, ou seja, vamos colaborar na arborização urbana. Vamos cada um plantar uma árvore, porque é preferível você limpar a folha do que você morrer de sede, alguma coisa assim. Então, isso é muito importante. A condição climática ela está assim drasticamente sendo alterada. Países onde que choviam direto já estão com seca, países onde que caiu um gelo, que caiu neve, não tem mais neve. Então, assim, está havendo uma transformação climática e isso nós temos que saber constar e ter a consciência disso daí, né? Então, é fazendo pulmões verdes na nossa área, na nossa pequena área de cada um, a gente cria o nosso pulmão verde em colaboração com o clima, né? E os parques municipais, que vão ser bem interessantes. Nós temos áreas aqui bem bonitas para a gente fazer vários parques, e nós estamos projetando aí alguns, né, os possíveis de serem implementados. Os recursos hídricos também, Nova Odessa ela tem um grande território de efluentes, né? Então, nós temos aqui muitos rios, tem um aspecto fluvial bem bacana, tem bastante água, né? Tem bastante nascentes, tem o especialista, nunca me esqueço dele aqui, como que você se chama, por favor? Ele fez um levantamento, está fazendo um levantamento, né, de toda a questão das nascentes. A CODEM também já está fazendo esse levantamento para a gente ter uma noção dessa questão da fluvialidade, né, no espaço territorial do município. Realmente, Nova Odessa tem muitas nascentes, né, e isso é importante a gente resgatar o que for possível. O esporte e lazer também está como exemplo, como poderia ser a cultura, como poderia ser a educação. A gente só pincelou, senão vamos ficar aqui até meia-noite, né? Então, o esporte e lazer, a gente pretende ampliar, fazer a melhoria, ampliar dos espaços esportivos, mesmo porque, hoje em dia, você tendo o espaço esportivo com possibilidade de utilização transversalmente com a cultura, com a educação, você tira o jovem da rua, da praça, e leva ele para uma atividade bacana, que ele vai se sentir encorajado aí a melhorar a sua vida, a melhorar a sua autoestima, né? Então, isso é muito importante. E nós estamos propondo uma inovação, que é a implantação de um pequeno centro de treinamento esportivo e paradesportivo, ou seja, na região de Campinas não existe nenhum local que ofereça um centro de treinamento paradesportivo. E hoje o paradesporto ele está assim cada vez maior, está crescendo, está recebendo bastante incentivos fiscais, está recebendo bastante investimento, e isso nós achamos que nós também poderíamos sair na frente na região, né? E um dos principais problemas que nós encontramos é a mobilidade urbana. Então, hoje nós temos várias vias que já estão colapsadas, e essas vias, como vocês sabem, por exemplo, a Rodolfo Kivitz, aqui, quando ela morre aqui na Doutor Edi,
ela já está colapsada, ou seja, para você vir lá da área dos imigrantes, Jardim Primavera, todos aqueles loteamentos, para você chegar na Ampélio Gazeta, em horário de pico, forma aquela fila imensa, né, imensa. A mesma coisa na própria Ampélio Gazeta, em horário de pico, a Carlos Botelho. Então, assim, Nova Odessa precisa pensar num novo processo, projeto, programa de mobilidade. Isso nós estamos focando bastante. Então, é isso. Fora a questão do sistema viário, nós temos também a questão do transporte público, né? Pedir a regulamentação para que os ônibus tenham maior... que a frota de ônibus seja mais acessível, que possamos também começar a pensar numa frota ecologicamente correta, enfim. E uma das propostas maiores é a implantação de um anel viário, que ele vai contornar a cidade inteira para que as pessoas possam circular na cidade sem obrigatoriamente convergir para as áreas já colapsadas a nível de trânsito. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas o vermelho é onde a gente está projetando, que está fechado. É onde nós estamos projetando aqui a se fazer o anel viário de Nova Odessa. Então, por exemplo, quem mora no Pós-Anhanguera, ele pegaria o anel viário e desceria pela Arnaldo Júlio Malberg e ele transporia uma estrada antiga já existente, 2E, para ele ir para Americana. Ele não precisa pegar aqui, vir na ponte sofrível da Vila Zenha e também depois passar no viaduto. Enfim, a ideia é tirar os pontos de conflito que hoje você para e tem que ficar esperando, para que as pessoas possam se locomover de uma forma mais rápida, sem muito trânsito. E nós escolhemos esse trajeto por quê? Porque a maioria desses trechos eles já estão urbanizados, então o dispêndio para o município é bem menor. Ou seja, a hora que você pega só uma parte aqui, da Rodolfo Kivitz, que depois vira a Frederico Pucci aqui, você já tem ela traçada. Então, a ideia é que, se futuramente nós precisarmos duplicar, ainda há espaço de duplicação. Todas essas outras vias, nós, então, já aproveitamos as vias que já estão abertas, a maioria já está com uma grande quantidade de pavimentação também. Enfim, é uma diretriz que nós achamos bacana, que vai realmente possibilitar esse trânsito angular, que a gente fala, e anelar, e com rapidez, tirando as pessoas das áreas de conflito. Outra proposta nova é a criação, dividir a cidade em duas regiões, ou seja, a região indo, porque nós chamamos a região indo para Bandeirantes, a partir da Estrada de Ferro, e a região indo para Anhanguera, também a partir da Estrada de Ferro, onde nós criaríamos duas administrações regionais. Por quê? Hoje, nós temos uma única, digamos assim, uma única divisão de zeladoria, que fica na R1, que fica bem perto da região industrial, do extremo norte lá de Nova Odessa. Me fugiu agora aqui a rua da nossa garagem lá. Mas, enfim, ela está numa área bem próxima de Americana. E, para vocês imaginarem, uma máquina sair de lá para ir fazer uma manutenção aqui no Pós-Anhanguera é muito longe, é um dispêndio grande de diesel, de tudo, de horário, etc. e tal, de homens-máquina, etc. e tal. Então, a nossa ideia é o quê? É rever esse setor de zeladoria, construindo um setor aqui com essa região da área central, área mais adensada, e outra, a médio prazo,
indo para Anhanguera, para que seja mais fácil, né, essas manutenções. Então, nós teríamos, na verdade, a turma fala duas mini-prefeituras ou 2 áreas de zeladorias, 2 pequenas administrações regionais, porque Nova Odessa pode não parecer, mas é uma cidade que já é uma cidade de médio porte, né? Logo, ela já está indo para 100 mil habitantes. Então, se a gente não descentralizar esses serviços, cada vez vai ficar mais difícil para a prefeitura conseguir manter a questão da qualidade da estrutura da cidade. Então, essa é uma proposta. Aí nós vamos para o macrozoneamento. O macrozoneamento ele faz parte da lei do plano diretor. Ele é o primeiro nível de definição do uso do solo. Ele seria, assim, o pai das leis de direcionamento, né, do uso do solo, uma lei super importante, que se contrapõe com a lei orgânica, ou seja, a lei orgânica é a maior e o plano diretor é a segunda maior. Então, o macrozoneamento foi estudado fazendo um raio-x bem minucioso sobre o uso do solo da cidade, através de várias pesquisas, de várias reuniões com várias entidades, várias associações também de moradores, enfim. Nós conseguimos consolidar o macrozoneamento. Então, o macrozoneamento que nós estamos propondo, eu vou começar da esquerda para a direita. O macrozoneamento MPCA é macrozoneamento de proteção e conservação ambiental. Nós conseguimos pegar uma região onde recai sobre a bacia da reserva de nascentes de Americana, né? Lá você tem a represa do Salto Grande. Então, nós conseguimos aí, pelo menos, manter essa porção para desenvolvimento bem lento, como uma zona realmente de proteção ambiental. Ou seja, vamos ter vários usos, mas o adensamento vai ter que ser muito pouco adensado. Talvez lotes de 4.000, se forem fazer loteamentos, ou usos, né, rurais, etc., e tal, que não venham ferir com a proteção ambiental daquele grande maciço de águas, né? Para baixo, como vocês podem ver, ou em laranja escuro, nós chamamos de macrozona de desenvolvimento econômico. Tá? Então, essa macrozona de desenvolvimento econômico, ela abarcou uma quantidade grande de área que está sendo discutida. Por quê? Porque todo esse amarelo é área urbana que pode ter crescimento habitacional, né? Só que Nova Odessa está crescendo e não está gerando muito emprego. Então, nós temos que ter algumas áreas onde nós vamos desenvolver projetos específicos de captação de empresas para investimentos, para que a gente gere empregos e renda, né? Então, essas áreas já são áreas consolidadas com empresas ao longo da Via Anhanguera, né? A Via Anhanguera está aqui. E a ideia é que nós consigamos aí desenvolver parcerias para que a gente traga empresas, indústrias nessas 2 regiões. A amarela é a macrozona urbana, ou seja, já é as áreas consolidadas com residências, uso misto, condomínios. Enfim, é uma área de expansão urbana, não tem como você frear muito, né? Então, assim, ela já tem uma característica já de adensamento, que depois, no zoneamento, a gente especifica melhor. E, do lado, indo para Santa Bárbara, né, na região próxima de Santa Bárbara, nós resolvemos pensar em uma região de interesse turístico. Por quê? Porque é uma região que possui muita água, ela é uma região hidratada, que a gente fala extremamente hidratada, ela tem bastante nascente, tem bastante córregos, etc. e tal, não é adensada. Então, a ideia é fazer uma proteção sobre a questão do solo e
promovendo, na verdade, grandes empreendimentos como hotéis fazenda, centros de convenções, enfim, o que a gente possa explorar do turismo, tanto o turismo ecológico quanto o turismo empresarial. Principalmente porque essa região aqui está a 4 quilômetros da rodovia dos Bandeirantes. E nós estamos, a prefeitura está já conversando com a prefeitura de Sumaré para que a prefeitura nos ajude a pavimentar, que parece que eles já conseguiram pavimentar, isso consta para nós que já estão conseguindo a pavimentação, e que a gente possa fazer uma inserção dentro da Artesp para colocar uma placa na Bandeirantes de acesso para Nova Odessa. Então, isso ficaria bem interessante, porque você pegaria o asfalto, entraria para Nova Odessa e vem reto, sai aqui na Frederico Pucci, que faz a ligação lá com o anel viário e com o centro da cidade. Como que nós conseguimos tratar essas zonas, né? Então, essa zona maior, que é a zona urbana, nós estamos tratando como uma zona de qualificação. O que é a zona de qualificação? Ela é uma zona onde o que está lá vai ser melhorado, vai estar sendo ampliado, mas com características que já estão consolidadas, né? Já as outras áreas que vocês estão vendo aí são áreas de transformação, ou seja, essas vão receber uma transformação, vão ser alteradas do uso atual do que são para novas qualificações do solo. Então, é aquilo que eu falei, o território que nós chamamos MAURB, macrozona urbana, ela vai ser uma área bem urbanizada, né? Com concentração de empregos, serviços, residências. Tem a área central, que contém o patrimônio histórico, e outras áreas que também podem ser qualificadas como patrimônio histórico. E a questão da mobilidade urbana, você já tem ali uma rede de distribuição de transporte coletivo que já está credibilizada ali, credenciada, né? E você tem também essas zonas que nós chamamos zonas de conurbação, que, por exemplo, essa região aqui, ela fica totalmente conurbada com Sumaré, se vocês forem ver, né? Totalmente conurbada. E lá em cima com Americana. Então, a ideia é que realmente você consiga consolidar isso com uma melhor qualidade de uso do solo. Então, é a manutenção dos usos residenciais, né, o fomento às atividades produtivas, também é onde vão ser fomentadas as EIs, e potencial de desenvolvimento das atividades comerciais e de serviços. Já os territórios de transformações, eles vão ser o quê? Eles vão ser utilizados para inovação, ou seja, são áreas que estão... tem uma grande quantidade de áreas vazios urbanos aí, né? Áreas que não estão sendo utilizadas, e a ideia é que você promova, então, esse adensamento que a gente chama de adensamento que possa trazer benefícios tanto econômicos quanto ambientais ao município. Posteriormente ao estudo do macrozoneamento, nós passamos a estudar, então, o próprio zoneamento. O que é o zoneamento? Ele divide o território em porções, em zonas, né, que definem as características e a necessidade da comunidade. Então, a gente tentou fazer uma visualização da cidade, até utilizamos um drone para dar uma visão para nós de como que está esse maciço urbano, e a gente chegou nessa proposta que nós achamos que é a melhor proposta para a cidade. Nós começamos a apresentação demonstrando área, zona por zona, para depois a gente fechar no mapa final.
Aqui nós escolhemos uma área que nós chamamos de polígono com gabarito restrito, que é uma área central bem antiga, bem onde que, na verdade, se iniciou Nova Odessa, com a estação ferroviária e outras casas históricas que existem lá. E nós achamos que ali você tem que dar uma preservada de como ela está, talvez melhorar a questão do paisagismo, das calçadas, mas dar uma congelada, deixar ela assim, sem grandes prédios, sem verticalização grande, ou seja, vamos manter ela meia com essas mesmas características, porque ela é uma área histórica, né? O verde, nós conseguimos chegar na conclusão de que seriam zonas mistas, e seria uma zona mista do tipo 1, ou seja, ela é uma zona diferenciada onde você teria grande densidade, onde você já tem uma consolidação maior de usos, né, de comércio, tem a zona central, as outras zonas centrais, os outros bairros. Ela está bem consolidada, com bastante diversidade e bastante uso diversificado. Ela é bem rica em diversidade de usos. Essa seria outra zona mista proposta, porém é uma zona mista que nós chamamos do tipo 2, onde ela não pretende ter tanto adensamento. É uma zona mista onde você pretende qualificar com loteamentos de maior poder aquisitivo, loteamentos mais alto padrão, enfim, que possam ter usos que tragam também bastante recursos para o município, como o shopping center, são áreas perto de ligações viárias interessantes, né? E são áreas que hoje já detêm uma característica de loteamentos de porte médio. Essas são a demarcação de todas demarcações de todas as zonas de condomínios fechados, estritamente residenciais. Então, nós mantivemos como zonas exclusivamente residenciais. Elas já tinham essa característica, inclusive na característica de aprovação, decreto de aprovação de cada uma delas, né? E a gente fez uma incursão e viu que dentro desses empreendimentos não existe nenhum outro uso, a não ser o uso residencial. Por isso que nós consagramos como zona estritamente residencial. E essas seriam as EIs, né? São as zonas de interesse de empreendimentos de interesse social, que por obrigatoriedade da lei federal nós temos que deixar. Hoje já existe uma grande massa aqui aprovada como ZEIs, né, individualmente ou em bloco, já foram aprovadas como ZEIs. Então, a gente pretende ampliar um pouco para cá essas ZEIs e depois qualificar essas ZEIs, né? E perto desse outro distrito industrial de Nova Odessa, nós temos uma proposta de ZEIs. Essa proposta também está sendo discutida. Por quê? Porque existe ali uma possibilidade de estar sendo feito esse empreendimento para que você tenha ali acesso dos moradores ao próprio emprego, ou seja, você não vai ter que se deslocar, uma vez que nós vamos dar incentivo para eles de industrialização, você teria a própria mão de obra ali, que você qualifica, para ela já estar perto do seu local de emprego. E o colega Eliton falou para nós, né, ontem, na audiência, ele nos colocou que nós poderíamos pensar numa outra zona de interesse social na região para cá, pós a Estrada de Ferro, que também a gente vai estar estudando, que foi uma ótima indicação, né, uma ótima sugestão, uma ótima observação. Como eu já tinha falado para vocês, essas são as zonas de desenvolvimento econômico, que são zonas que nós vamos estar incentivando a criação de empresas.
obviamente que a maioria dessas áreas aí já existe uma grande parcela de empresas consolidadas, né? Por isso que, inclusive, estão como zonas de desenvolvimento econômico. Só que, quando nós falamos empresas, não é a questão de indústria só, né? Empresas, você tem ali desde microempresa até indústria, e você tem o comércio até a prestação de serviços. São todos usos economicamente interessantes e necessários para a Nova Odessa. Temos a área 2E, que nós chamamos de zona de interesse estratégico, porque, na verdade, o IZ hoje passa por uma remodelação governamental, e é muito interessante que eles estão abertos para que, a curto, médio e longo prazo, nós possamos desenvolver com eles plano de aproveitamento da área, ou seja, gerar recursos para o município e gerar recursos para o próprio instituto, que necessita. E a ideia é a gente fazer polos de pesquisa e tecnologia. Eles têm um super expertise em tecnologia agrária, então eles têm pesquisadores fantásticos que desenvolveram vários tipos de pesquisas e que já são mundialmente conhecidas, ou seja, valorizar o que o Instituto tem, né, o que sempre foi Instituto, mas ampliar um pouco e se utilizar um pouco dessa oferta de terra, dessa terra que, entre aspas, precisaria motivar rendas, né, para o Estado e para o município. E a ZTI, aliás, ela continua, né, com uma zona de interesse turístico, como eu já havia falado. Nós também estamos propondo uma zona corredor da Anhanguera, para que essa região tenha uso especificamente industrial. Seria só a parte de indústrias, né, indústrias grandes que precisem de incentivos fiscais, porque ela já é um corredor industrial vindo, né, atravessando o estado de São Paulo, ela é um corredor industrial. E nós precisaríamos, em Nova Odessa, de dar um destaque maior para que a gente possa, inclusive, trabalhar as entradas e saídas das glebas que elas estão, digamos assim, encravadas, sem acesso, porque já foram feitas as marginais, né, da Via Anhanguera, e você não consegue ter acesso. E também tem o problema do pedágio, que é uma questão política, quem sabe futuramente remaneja esse pedágio daí, e ela seria um grande corredor de empresas. É bem interessante essa porção aí. Pouquíssima. Quem que falou? Traz pouquíssima receita. Pouquíssima. Esse pedágio aqui, talvez o André possa falar, é o nosso diretor de transporte, não sei se ele tem esses dados, mas o que nos conta é que é bem pouco, né? A gente arca com a fuga do pedágio. A ideia é bem desproporcional pela questão, né? Então, isso fez com que também atravanque todo o desenvolvimento ali, né? Então, é uma das questões que a gente vai futuramente estar debatendo com o Estado, ou ele libera que nós possamos fazer acessos a essas glebas encravadas, que vão trazer recursos, que vão trazer também ICMS para o Estado e SSQN, ou tire-se isso daqui para que a gente possa ter, então, realmente uma
urbanização correta, né? Nós somos, Nova Odessa é uma cidade de território menor e está arcando com toda uma situação de não desenvolvimento de uma das principais rodovias do Brasil, né? Então, isso é bem complicado. É por isso que a ideia é realmente mostrar ao governo do Estado que o município credibilizou aquilo como uma área de investimentos, né, econômicos que vão trazer benefícios para o Estado, principalmente, né? E, finalmente, tem e daí, nossa, falei errado aqui, gente. Tem a zona de proteção do manancial, que ficou a mesma macrozona urbana de proteção, né? Então, essa zona urbana a macrozona de proteção do manancial é, como eu já expliquei para vocês, que vai consolidar ali a proteção da represa de Americana, que, na verdade, não é americana, né? A represa ela vem até Nova Odessa, inclusive fornece água para nós, né? Aqui nós estamos credenciando, ou nós pensamos na área da pedreira, né? Nós colocamos o máximo do limite que a pedreira hoje tem, obteve do Ministério de Minas e Energias, né? Essa é uma concessão do governo federal. O município pode ou não, mas não tem muito como ele se degladiar com o governo federal, né? Então, essa é a concessão que eles têm da cava máxima que eles podem ocupar e, posteriormente à ocupação, eles têm que fazer o projeto de recuperação ambiental. Mas, enfim, eles têm toda a credencial do Ministério de Minas e Energias, e aí nossa, é uma briga tremenda. Mas, enfim, ela gera renda, né? Gera emprego, renda, mas essa é apenas uma leitura inicial, né? Como eu falei para vocês. Então, ela ficou uma área de produção mineral, tá? Essa é uma. Então, consolidando, esse é o mapa final do zoneamento que foi pensado nesse primeiro momento, né? Então, como vocês podem ver, ele está bem recortado, precisa estar bem recortado, porque tem áreas. O desenvolvimento da cidade foi grande, mas não foi pensado muito em qualificar os vazios urbanos. Então, você tem vários vazios urbanos, né, para serem preenchidos. E isso daqui é um problema grave, porque você vai ter que ir levando cada vez mais a infraestrutura para longe, ao invés de estar trazendo para perto, né? Tem áreas aí que você pode, que devem ser incentivadas para a utilização, porque já tem toda a estrutura perto. Nós desenvolvemos também um projeto na rede municipal escolar, com os nossos alunos da 5ª série. Nós fizemos, as coordenadoras da educação desenvolveram uma cartilha sobre a cidade que queremos. Ou seja, elas fizeram várias atividades sobre a cidade. Nova Odessa, fica em região metropolitana, um pouco sobre o plano diretor. E, junto com isso, foi um folder explicando o que é o plano diretor. Então, com isso, nós conseguimos atingir uma grande parte da população que desconhecia o que é um plano diretor, que desconhecia os direitos e os deveres de cidadão, né? Então, eles levaram, foi bem interessante, e um dos produtos finais foi bem bacana. Eles, por exemplo, nesse desenho aqui, eles como se fossem o lixeiro, né? Aqui, ó, catando folha, catando árvore, os outros ensacando, né? E aí foram surgindo, né? O principal aspecto que as crianças demonstraram que é importante, graças a Deus, é o meio ambiente. Cidade limpa, né? Isso mostra que a gente tem que investir na educação ambiental, uma vez que quem surge a cidade é o cidadão, né? Então, o município ele fica sobrecarregado e não tem a estrutura necessária para ficar limpando a cidade. Então, se cada cidadão conseguir limpar e não sujar o seu entorno, melhor para todos, né? E
tem uma coisa muito engraçada aqui, que um deles falou que ele queria um shopping e uma loja da China. Foi muito engraçado isso daqui, né? Ele colocou, eu quero um shopping e uma loja da China. Nós não entendemos muito porquê, mas ele colocou, né, a criança, uma menininha, né, que colocou. Mas foi bem interessante. Então, a gente passou isso, foi uma discussão legal em classe. E agora nós vamos fazer a exposição com todos os desenhos das escolas e, quem sabe, editar um livro sobre como as crianças de Nova Odessa veem a sua cidade, né? Gostariam de ter a sua cidade, desculpa. Então, finalmente, é isso. O plano diretor ele preconiza, né, o crescimento urbano ordenado, a maior disponibilidade de infraestrutura e equipamentos públicos. A gente precisa ter mais locais para cultura, esporte, lazer, conservação do patrimônio histórico e ambiental, principalmente, a proteção de áreas inadequadas à ocupação urbana, o desenvolvimento econômico, a mobilidade, o crescimento sustentável e a valorização da cidade a nível regional e incentivo ao turismo. Esses são os grandes norteamentos que nós achamos interessantes como um todo. Olha, nós não podemos pensar na cidade senão como um todo, porque ela é toda interligada, né? Você vê a cidade, ela é um mecanismo vivo. A cada dia ela se transforma. Hoje tem uma padaria ali, amanhã já tem uma farmácia. No dia seguinte já virou derrubar e estão construindo um prédio. A cidade ela é muito, mas ela é muito rápida no seu crescimento, né? Então, nós achamos que se a gente conseguir dimensionar Nova Odessa com um padrão de menor crescimento, talvez, mas ou com um crescimento bem ordenado, bem planejado, a cidade vai se destacar na região metropolitana ou em todo o estado. Eu termino aqui a minha apresentação e gostaria de, então, iniciar a questão dos debates, que eu acho que é interessante. Já teve pessoas aqui que já participaram, já sugeriram, já mostraram para nós o que eles pensam, né, dos casos. Então, eu abro aqui o meu espaço de debate, quem quiser, né, começar. Pode vir para cá. Vamos fazer assim, você vem na frente, fala o seu nome, para a gente gravar, né? É bom. Mas... Boa noite a todos. A gente é morador do Jardim dos Lagos 1, um loteamento que inicialmente não, quando compramos os terrenos lá, ele é estritamente residencial. Por isso que eu pergunto para a Miriam agora como é que está ficando nesse estudo aí a parte do Jardim dos Lagos 1. E tem mais alguns moradores aqui que o pessoal trabalha e, enfim, não pôde comparecer. Para mim, a minha vista não é das melhores. Eu não sei se o Lagos 1... O que dá para enxergar aqui? Algum nome de rua? Não dá para você ter uma visão. Tá, é isso aqui. ZEIS. Nós compramos lá como residencial. O que é permitido nessas ZEIS? Esses loteamentos eles foram aprovados como interesse social, né? São lotes de 200 metros e... É de esquina? Não é de esquina. Realmente, nós vamos estar subindo isso daqui dentro do site da prefeitura, a partir de sexta e sábado. Daí vocês vão ter a visão e vão poder vir discutir com a gente, como outras associações, né? Sim, você vai ter. Enfim, você não pode pensar na tua rua, você vai pensar na porção total. Isso. Elas são zonas de interesse social. Então, você vai poder ter usos mistos, né?
Porém, esses usos mistos têm uma classificação, não é qualquer coisa que você vai poder ter. Então, você pode ter, talvez, uma pequena padaria, entendeu? Uma farmácia, alguma coisa que você não precisa se deslocar. Porque nós estamos hoje verificando a questão da mobilidade, né? E eu sei que o maior problema de Nova Odessa, pelo que eu vejo enquanto a Secretaria de Obras, é o tal do batidão, né? Que as pessoas compraram o lote, elas constroem como que chama? Um puxado lá no fundo, coloca uma piscina e põe batidão, né? Então, a ideia ali é fazer essa discussão melhor para a gente ver se cabe ou não uma zona mista. Essa é uma proposta, né? Como eu falei para início. Então, a gente tem que discutir isso, pegar vocês, virem, a gente sentar como a gente fez por exemplo, com o Pós-Anhanguera, fizemos com o pessoal do Monte das Oliveiras, a gente conversou com várias associações. Então, vocês viriam para a gente verificar. A ZEIS, ela... Isso vai estar no site até segunda-feira, né? Até segunda, sexta, segunda, e a gente vai estar trabalhando aí para ele subir. Oportunidade de manifestar o nosso pavor quando que semana que vem. Sim, vocês podem vir na prefeitura, independente, vocês vão até é o que eu sempre falo, né? Vocês devem vir na prefeitura, procurar a gente na Secretaria de Obras. Se a gente não está lá, vocês agendam, como sempre foi feito, e vêm e vamos discutir isso no mapa, né? Isso é uma discussão super interessante, importante, só que isso vai subir, né? Vai subir, vocês vão ter uma imagem melhor, porque vai subir todos os mapas, uma visualização melhor. Digamos assim, esse equipamento que nós temos aqui, ele não é um equipamento muito avançado, né? Então, não dá para você ter uma super noção, né? Mas isso vai subir no site, como nós subimos todos os outros materiais, vocês vão poder ter acesso. E aí a gente vai começar a abrir essa discussão melhor, né? Maior. E pensem, nós não podemos pensar pontualmente. Isso o plano diretor não vai fazer. Ele vai pensar a nível da região. Então, se você, lá no Jardim do Lagos, você já tem uma quantidade enorme de usos mistos, eu tenho que regularizar esses usos mistos. Não estou falando batidão, né? Só uma colocação. Não tem ainda comércio, alguns irregulares na avenida. A proposta só entrou no plano diretor porque a maioria dos terrenos na avenida José Vieira de Souza, a maioria dos terrenos lá, quem compraram foram empresários, já com uma colocação que seria uma avenida comercial. Então, se você for lá fazer uma visita hoje lá, 80% dos terrenos estão vazios. Porque eles já sabiam, foi em bola cantada já, que esse corredor seria comercial. Então, essa proposta que entrou no plano diretor foi devido a pedido dos empresários que estão com os terrenos todos vazios, esperando a Isso liberação. daqui? Nós não conversamos com nenhum empresário, nós conversamos só com a associação de bairros, né? Essa avenida aí já tá no plano diretor desde o mandato anterior do Bill, que já entrou isso aí já na... Não sei, eu não participei. Enfim, a gente pode discutir, então a gente está aberto, vocês vêm mesmo, porque foi feita a aprovação via decreto. Concorda? Tem o decreto de aprovação do loteamento. Então, é nesse decreto que a gente que pode ou não fazer alteração, entendeu? Tá? Então, não, está sendo debatido, está sendo filmado, inclusive, já está sendo gravado. Agora, para a gente... Agora, para a gente minimizar isso, eu digo assim, para a gente lapidar isso, a gente tem que sentar, abrir o mapa e discutir. É por isso que nós estamos pedindo essa colaboração, porque vocês veem, não vem ninguém. No site da prefeitura, naquele hot site que está escrito plano diretor. Os quinais aí do que porventura possa existir vai ser... Não entendi. Tá. Não, pode ficar à vontade. Que horário quanto tempo
5 minutos, 2 5 minutos? Acho que foi, né? Essa discussão ela é muito rica, porque a gente precisa ter esse feedback deles. Eles moram lá, né? Então, a gente tem que ter essa escutação, porque a gente já fez... Essa é a 10ª audiência pública que nós fizemos, entendeu? Então, a gente precisa dessa escutação, porque o que nós fizemos foi baseado já na aprovação de lotes que já eram ZEIs, entendeu? Então, isso que eu vou ver com eles, esse decreto. Então, é uma coisa pontual agora que precisa ser escutado, né? Eu vou pedir para você realmente ser bem sucinto, porque tem mais de 5, 6 pessoas. Ah, tá bom. Então, nas outras audiências eu vim, participei, manifestei opinião de sim, sim. Tá. Você pode vir? Não tem nada de deturpado, mas... Boa noite, meu nome é Gabriela, eu moro aqui na Rodolfo Kivites, eu sou engenheira ambiental. Tá bom, desculpa. E o meu intuito aqui é até trazer algumas pontuações, tá, Miriam? Achei bem bacana. Gostaria de ver um pouquinho mais detalhado, né? Até procurei pela Daina, né? Daina, para poder trazer algumas contribuições. Na onde eu estudei, na USP de Lorena, a gente tem todo um plano de planejamento ambiental e urbano. E a gente vê que a violência, né, as questões térmicas, elas têm uma influência gigante. E aí alguns pontos que me preocupam, né, mas, claro, tem que ser aberto um detalhe que eu imagino que vocês já tenham isso muito bem detalhado. Nós falamos ali num território turístico muito próximo a uma área industrial, né? E como é que fica a questão de emissão de poluentes, de partículas? Já pensou que isso futuramente pode vir a virar um problema de saúde pública? Né? Eu tenho uma onda ali de pessoas com câncer de pulmão por conta de particulados. Então, assim, eu gostaria até, eu estou me disponibilizando, né, para a gente fazer esse levantamento junto. Sim. Então, agora é que você vai conseguir lapidar, porque as pessoas estão tendo conhecimento e estão vindo. Né? Sim. Estão falando e estão vindo com a gente, para a gente verificar, olha no mapa, vai conversar. Mas, obviamente, que esse plano, na hora que nós enviarmos para a Câmara, você tem lá uma outra discussão que pode... Um outro nível de detalhamento, né? Isso. Possa remodelar uma série de coisas. É. Perfeito. E aí tem uma outra série de oportunidades que eu listei, posso passar para vocês depois, né? Mas a implementação de wetlands com incentivos, né? Os jardins filtrantes, com incentivos nos condomínios para que eles sejam autossustentáveis e não sobrecarreguem o município, né? Que aí está atrelado à saúde pública e tudo mais. Parques de preservações de espécies, né? Que a gente já tem ali muito próximo, né? Alguns centros de esportes, eles precisam ser muito bem planejados na questão, até quando eu digo da escolha da espécie que eu vou plantar, né? A gente vê ali que praças que ficam muito às margens da cidade, tem árvores de copas densas e baixas, são mais suscetíveis à violência, né? Então, assim, alguns pontinhos para a gente prestar bastante atenção para que isso não vire um problema de segurança pública também, né? E aí eu acho que eu gostei bastante dos pontos. Tá. E aí eu gostei bastante assim da gente tratar os pontos individualmente, né? Acho que a gente precisa olhar para tudo, mas a gente também precisa ter uma visão bem conectada, né? Quando a gente fala, isso pode vir a acarretar, né, um problema de saúde, de segurança pública. Então, assim, né, queria me disponibilizar para ajudá-los. E também, de repente, a gente tem um portal, né, onde os moradores possam trazer, né, olha, no meu bairro está acontecendo isso, né, eu comprei com este intuito. E a gente juntar, né, isso de todo mundo e entender, mas por que está acontecendo? Né? Foi uma migração de uma parte da população que migrou por conta de uma indústria? Então, será que a gente não precisa rever este zoneamento, rever
as questões de planejamento ambiental e urbano daquela região, né, que a gente sabe que no papel é uma coisa, na prática acaba acontecendo outra. Para trazer esses insights. É baixa, né? Então, acho que é importante que a gente tenha esse incentivo, né? E gostei bastante da parte da visão das crianças, né? Poxa, se a criança está enxergando que eu preciso ter um lixeiro, será que no bairro dela está passando? Né? Por que ela enxerga que está precisando? Né? Quando ela fala de uma loja da China, será que ela não quer uma loja popular de preços acessíveis? Né? Será que ela não está sentindo falta disso? Que ela não está sendo marginalizada? Né? Então, um pontinho que vocês devem ter muito detalhadamente, né? Até gostaria de poder olhar com mais calma, mas é a conectividade dessas ações. Né? E aí pensar como tudo isso, né, para a gente chegar lá em 2042 e a gente está muito próximo à cidade mais violenta do estado de São Paulo. Né, muito próximo. O que deu errado lá? Né? Isso me preocupa muito. Não vou dessa acabar carregando esses fardos dessas cidades violentas. Né? Então, assim, olhar e entender mesmo e trazer, né, para a mesa, né, todos esses pontos. E até incentivar, né, a gente pegar, vamos, né, pessoal, anota, passa por e-mail, né, a gente se junta, olha, eu acho bem importante, né, a gente refazer e mas aí como é que a gente ameniza, né? Como é que a gente ameniza esse impacto, né? E aí eu preciso olhar não só para o meu meio ambiente, né, mas para questões de violência, né? Então, eu vou ter uma zona industrial, como é que as coisas vão estar organizadas lá? E aí eu acho importante que a gente ouça as pessoas. Mas eu achei bem bacana, só gostaria realmente de enxergar isso de uma maneira mais conectada, para evitar que no futuro, né, a gente tem cidades maravilhosas aqui perto que hoje a gente sabe que olham para as coisas muito isoladamente, e isso me preocupa, né? Então a gente tem que olhar, entender essa conectividade. Perfeito, muito obrigada. Imagina, como você chama? Gabriela, a gente se coloca à disposição, super importante realmente essa questão da produção ambiental versus produção industrial, produção econômica, né? A ambiental contra a econômica é complicada, né? Então, a gente realmente, para alcançar esse equilíbrio, é com muita educação, né, ambiental, com muita parte de decisões políticas firmes, né, que é o que comanda, né, a cidade. Quem gostaria? Oi, boa noite. Meu nome é Rosali Relling. Eu queria dar uma sugestão na área de turismo. Nova Odessa tem o maior cartódromo do Brasil, que é mal utilizado. E eu estou falando isso porque eu trabalhei 25 anos com o Bernie Ecclestone. Para quem não conhece, eu era o chefão da Fórmula 1. Eu trabalhei 25 anos com ele aqui em Interlagos. E sou amiga da esposa dele também. E hoje ela é vice-presidente da FIA e quer fomentar justamente as corridas no Brasil e na América Latina, que ela é vice-presidente da FIA para a América Latina. E eu não conheço as pessoas, os donos desse cartódromo, então, se a prefeitura tiver interesse, porque isso traz muita renda para uma cidade. Eu sei que aqui em Mogi Mirim tem já um cartódromo certificado pela FIA, que é isso que traz renda para a cidade, hotéis, restaurantes. Não, não é, não. Não é. Só tem corridas muito... Mogi Mirim Eu sigo tudo porque a esposa dele me manda todas as novidades.
Então, se eles forem certificados, é que eu não os conheço. Parece que são pessoas difíceis, mas, de qualquer maneira, se houver interesse, eu conheço as pessoas da área internacional, posso colocá-los em... Isso seria muito bom para a cidade, gera uma renda fantástica. Então, a segunda coisa que eu queria é que as usinas de asfalto saíssem desse lugar, que estão acabando com as nascentes ali do entorno. Sim. Muito obrigada. Obrigada a você. Nós já discutimos essa questão das nascentes ontem na Câmara, né? Isso. E a gente vai estar conversando, elas vão vir aqui para a gente discutir no MAP, etc. e tal. Também já está sendo providenciado, né? Boa noite, meu nome é Arlindo, eu sou engenheiro civil. Miriam, é o seguinte, eu tenho visto que tem vários itens que foram colocados nesse plano. Haverá uma priorização dos serviços? Esse evento tem que ser primeiro que esse depois desse, ou vai ser feito tudo ao mesmo tempo? Outra coisa, você falou várias coisas, por exemplo, ligação até a rodovia dos Bandeirantes, tal. Isso vai ser colocado no papel? Por quê? Amanhã muda de prefeito. E se não houver esse planejamento, cada um vai tomar um direcionamento. Então não adianta ter... Nós já fizemos vários planos diretor e nenhum foi cumprido. Entendeu? Então eu queria ver se tem possibilidade de ser colocado os eventos a serem executados e priorizar. Para, por exemplo, vamos fazer zoneamento em tal lugar, em primeiro lugar, para depois poder fazer a rotatória. Isso, só para a última. Pensar uma marginal no Ribeirão Quilombo. Perfeito, ótimo. Esse daí foi muito bom, do Quilombo. Como eu te falei, como eu já tinha falado, essas ações vão ser a curto, médio e longo prazo. Então, o plano ele vem com uma tabela do que é curto prazo, tipo 2027, eu não me lembro agora, mais ou menos, que a gente está pensando. Depois, 2028 a 2030 e poucos, depois 2030 e poucos até a 2042. Então, isso vai ser subdividido a nível de prioridades e a nível de executabilidade, o que pode ser exequível, porque o orçamento do município é pequeniníssimo. Então, nós temos que pensar em, cada vez mais, arrecadar mais, trazer mais empresas. É por isso que o desenvolvimento econômico em Nova Odessa é muito importante. Só para vocês terem uma ideia, a Secretaria de Obras, esse ano, ela teve um valor de 2.100.000 para o ano inteiro. 2.100.000. Só a obra que nós tivemos que fazer aqui, das Aduelas, a 23 de maio, que caiu, que a ponte estava caindo, que demorou, que a gente não conseguia fazer porque não tinha os recursos necessários. Nós tivemos que verificar o máximo que a gente conseguia tirar de um pouco de todo mundo para a gente conseguir executar aquela obra. Então, um dos problemas que o município vai ter que resolver é a sua arrecadação. Uma secretaria de obras, que, na verdade, é obras, projetos, planejamento e zeladoria, que cuida de tudo, a limpeza, etc. e tal, tem 2.100.000 por ano. Isso é muito pouco. Para hoje, a demanda que tem de necessidade de atender. Eu tenho 2 fiscais. A Secretaria de Obras tem 2 fiscais. Então, a estrutura do município tem que alterar. Quem gostaria de falar? Espera um pouquinho só. Bom, então fica aqui. Oi, boa noite a todos. Meu nome é Denis. Eu moro aqui nessa zona verde-limão, ali perto dessa APM, né? A zona de proteção mineral. Né? Produção. Bom, quer dizer, menos pior, né? Já pensou? E eu já estou vendo que vai ter um conflito muito grande. Já tem, né? Já tem muito grande, já estão expandindo, né, os limites. Eu vi que as licenças elas estão
estão eliminando alguns requisitos, né, em termos de distância, de 250 metros, de residências, de APP, já estão, quer dizer, estão avançando esse sinal. E as usinas de asfalto também nem se fala. Eu tenho mapeado já algumas nascentes, aliás, tudo já georreferenciada, com data, tudo, aplicativo, filmagens, eu passo para vocês depois. Rosimeire, a Rose, acho que ela teve ontem, eu passei para ela também. Ah, então tá ótimo. E eu já vejo que vai ter bastante conflito, e também vai ter muito tráfego de caminhão, como já tem. Então, se for fazer cicloturismo, tem muitos pequenos ranchos que fazem, né, todas as pequenas refeições, tem pesqueiro que já... Né, e fora a falta do barulho. Né, às 7 da manhã, você já tem um barulho de 70 decibéis. É um negócio de quebrar pedra, brita, e fora o fluxo de caminhão. Então, isso é uma coisa nova, que foi aprovada agora pela CETESB. Então, está difícil, né, vai ficar muito complicado. Já está gerando agora. Né, então, temos que dar algum jeito de discutir, verificar e minimizar e verificar, né? Que dá para tentar conciliar. Não, ninguém é contra o desenvolvimento nem nada. Então, né? O senhor que mediu com decibelímetro fumaça, ele mora a usina é colocada a 20 metros, é que nem daqui ali. Núcleo central do Colonial. Então, nós estamos fazendo essa discussão, eles estão vindo. Se vocês quiserem, entre em contato com a Rosimeire para a gente fazer essa discussão, ok? Quem gostaria de... Bom, boa noite. Eu sou Elton Scorpelli, sou arquiteto. Eu gostaria só de propor, porque aqui o que a gente viu são as propostas iniciais, né? Gostaria de propor ideias, isso. Daqui para frente, se a gente pudesse organizar algumas oficinas temáticas de propostas. Né? Então, vamos fazer uma oficina temática sobre a parte ambiental. Né? Daí a gente só foca na questão ambiental e chama as pessoas para discutir a questão ambiental. A questão do viária, a mobilidade, porque aí eu acho que pode ser mais enriquecedor para o plano diretor. Eu acho super bacana. Vamos organizar. Organiza com o Diego para mim, Eliton, os tópicos para a gente fazer essas oficinas. Porque a gente, assim, tentar, por exemplo, a gente pode trabalhar ambiente com os do solo, né, 2 tópicos. Né, pode trabalhar mobilidade com meio ambiente também, porque tem a ver. Né. Então, eu acho que dá para a gente agregar, por exemplo, equipamentos urbanos, dá para a gente agregar e fazer os tópicos maiores do que 1 por 1, que são mais de 12, 15, mas a gente pode agregar. Mas acho super interessante. Se amanhã, Diego, se você puder me ajudar, monta para mim, junto com o Eliton, essas oficinas, a gente já agenda e já vamos começar a discutir. Tá bom? Acho super ótimo. Gratidão. Pois não. Oi, boa noite, Miriam, tudo bem? Meu nome é Rômulo. Na verdade, o meu questionamento é a respeito de uma dúvida a respeito do princípio de isonomia na execução pública. Você apresentou para a gente que, dentro dessa proposta de zoneamento, nós temos algumas áreas marcadas em rosa, que são condomínios que já têm o seu zoneamento determinado, que aparentemente não serão modificados. Tá? E isso... as pessoas que compraram nesse local já têm a garantia que vai ser para uso estritamente residencial. Por princípio de isonomia, não deveria ser aplicada a mesma regra para os outros bairros que já têm essa prerrogativa inicial de zoneamento somente para aplicação residencial? É só esse o meu questionamento? Não deveria ser o mesmo parâmetro para todos? Obrigado. Rômulo, na verdade, eu responderia não. Por quê? Porque o município ele é
soberano sobre o seu solo. Se hoje o município está dizendo que vai ser zona mista, ele tem essa prerrogativa constitucional de falar que vai ser zona mista. Óbvio que tem que ter a discussão popular, não é que o município vai chegar, vai impor. Por isso que estão sendo feitas as reuniões, etc. e tal. Mas a questão da isonomia, ela é muito contraditória na questão do uso do solo. Né? Isso daqui, eles compraram como zonas residenciais, mas eles mantiveram a questão da residência, porque são fechados, tem segurança, sei lá. É uma composição urbanística realmente que não deixa você ampliar o seu uso. Claro que quem comprou, por exemplo, como os meninos ali compraram aqui, como estritamente residencial, e hoje já foram feitas inserções comerciais, etc. e tal, e existe uma quantidade grande, por exemplo, de comércio, que é isso que nós vamos estar discutindo, o município ele vai ficar sempre na ilegalidade. Então, por obrigação, ele tem que regularizar. Então, isso parte realmente de uma discussão mais jurídica do que a nível de uso do solo. Mas você pode vir, a gente pode verificar isso junto à nossa Secretaria de Desenvolvimento de Negócios Jurídicos, e a gente estabelece, verifica realmente. Essa sua pergunta é muito interessante, é muito importante. Então, eu me coloco à disposição, você pode vir, agenda, sempre tem uma pessoa ali na frente que, quando eu não estou, que às vezes está correndo, tem obra, tem zeladoria, uma coisa aqui, uma reunião ali e tal, mas a gente agenda, você vem, a gente faz uma reunião com o nosso jurídico para a gente estar discriminando isso, sem o menor problema. É muito importante, achei bem bacana a sua colocação. Tá bom? Obrigada. Então, é isso que nós estamos discutindo, é isso que eu pedi para vocês virem para a gente discutir, né? Quem que quer falar mais, gente? Melhor você vir falar aqui para que isso seja gravado e bem documentado, né? Porque a gente está tendo um problema muito sério no fornecimento de energia do município. Então, em 98, a concessionária foi privatizada, passou na mão de um monte de empresa, hoje é chinês, que é proprietário da empresa, e quando você pede alguma coisa, é difícil de ser atendido. Eu trabalhei lá 22 anos, quando eu entrei era uma coisa, quando eu saí foi outra. Hoje eu trabalho com isso, que eu sou engenheiro eletricista, há 10 anos, indo para 11, e a gente vê toda essa dificuldade. Em 1990, a gente tinha aqui em Nova Odessa uma central da CPFL com 3 carros e um caminhão, e hoje não existe mais. Antigamente tinha o atendimento personalizado aqui em Nova Odessa na agência. Hoje a gente tem um ponto de atendimento dentro de uma loja. Eu acho uma coisa muito desprazerosa, para não falar outra coisa. Então, eu gostaria de registrar uma reunião, né, uma Câmara, com os munícipes viessem também para colocar a posição deles junto à concessionária, porque a gente precisa da força do munícipe para trazer de volta o que a gente tem direito, que é um atendimento honrado, que eu acho que a gente hoje está à mercê. Era só isso. Tá, então eu vou te falar com conhecimento próprio. A subestação Nova Odessa, que fica saindo para Anhanguera, ela foi feita uma duplicação, mas não foi para atender Nova Odessa, foi para atender o entorno do lado de lá, Americana, né, a Praia Azul, Praia dos Namorados, aquelas chácaras, os condomínios grandes estão fazendo lá.
Todo mundo se iludiu. Não é não, tá? Esses tempos atrás, o Rafael Brock reclamou para mim, pediu para mim ver o que estava acontecendo, que as indústrias que estão próximas à subestação Fazenda Velha estavam tendo muitos desligamentos. E eu passei por lá para ver o que estava acontecendo, para me dar uma visualizada, e tinha uma subestação móvel lá, e o transformador da subestação estava desligado. Então, por quê? Para fazer uma manutenção, porque já tinha alguma coisa errada. E, justamente, nesse final de semana, teve um acidente de carro com um Vectra, bem na curva, antiga curva da morte. Quem é de Nova Odessa sabe. O cara se perdeu lá e se matou lá e quebrou um poste. Tiveram que fazer um monte de manobra, ficou um monte de gente, inclusive a minha casa, por um bom tempo sem energia, por causa disso aí. E aí eu te falo um outro adendo. Tem uma boa parte de bairros e empresas que estão lá no fundo da Fazenda Velha, que faz parte do município de Sumaré, que está sendo atendido por essa subestação. Por isso eu falo a mercê. Não é só a agência de atendimento, tem muito mais coisa. Entendeu? Então, é esse pedido que eu queria trazer o representante da CPFL, trazer a população para fazer pressão para que a gente consiga fazer as coisas que a gente tem que fazer. É só isso. Tá bom? Inclusive, uma das principais situações do município hoje é que, depois da privatização da iluminação pública, que o município pode privatizar, né, ou seja, o município pode dar concessão da iluminação pública para quem der o menor preço, etc. e tal, Nova Odessa, na verdade, permaneceu com a CPFL através de uma liminar. Né? Nova Odessa não foi para frente sobre isso. E nós temos um parque aqui, o Padella, que acabou de falar, nosso engenheiro elétrico, que trabalha com a gente, nós temos um parque enorme de iluminação pública que poderia ser privatizado e, por isso, atualizado, sem combinações legais, sem problema poderia até reduzir o custo da conta de luz, alguma, né? Mas, por enquanto, nós não tivemos avanços nisso. Bom, mas já está gravado e está dentro do plano, está sendo pedido a troca da iluminação pública para LEDs, para a sustentabilidade, postes inteligentes, quem sabe, né? Postes inteligentes. Quem mais queria falar? Todas as pessoas que falarem, eu não preciso atender. Só uma questão de organização, falar no microfone, senão não vai sair na filmagem. Eu estou vendo diversas pessoas estão falando muitos pontos. Deixa ele falar que ele esperou até agora. Você quer falar mais alguma coisa? Oi. Está se viabilizando a construção de uma usina de lixo próximo a Anhanguera. Está inserido no plano diretor? Nós estamos prevendo isso, mas ela não está inserida ainda porque ela não é concreta. Nós não podemos. Nós estamos conversando, verificando a possibilidade, porque ela vai fazer uma grande intervenção na região, né? Então, é interessante, mesmo porque hoje, na política dos resíduos sólidos, o município tem que ficar cada vez mais autossustentável. Se o município não cuidar dos seus resíduos, seja de lixo, seja resíduos da construção civil, etc. e tal, ele vai começar a receber punições. Os prefeitos vão ter que... resolução, decreto federal que foi feito em janeiro. Então, o município ele tem que estar caminhando para a autossustentabilidade da redução dos seus resíduos, de cuidar dos seus resíduos. Então, esse negócio de a gente pegar os nossos resíduos e mandar para o Extra, em Paulínia, vai ter que, em algum momento, terminar, senão vai, a própria administração, o prefeito em si, vai começar a ter sanções, e inclusive de cassação. Então, isso é um problema grave que está sendo feito. A Daina está aqui, que é a secretária do Meio Ambiente, ela está verificando bastante isso, estamos conversando sobre isso, porque realmente os resíduos têm que começar, o município tem que estar autossuficiente para cuidar do seu resíduo. Ele não pode mais exportar lixo, exportar entulho para fora, né? Então, é isso. Bem colocado. Nós estamos estudando, sim. O Concimar está fazendo parte da reunião todas. Nós estamos esperando aí as últimas deliberações, né, para verificar se realmente
seja implementada na parte de infraestrutura. Boa noite a todos. Meu nome é Fábio, eu sou morador do Jardim Maria Helena e eu gostaria de fazer algumas perguntas, Miriam. A primeira dela é se essa apresentação que foi feita hoje é a mesma, com as mesmas informações da primeira audiência, sem acréscimo, alteração ou subtração de alguma informação. Nós fizemos alguma alteração? Não, não. De ontem para hoje, não fizemos nenhuma alteração. Deixa eu ver. Nós mudamos as letras, porque não estava dando para ler. Uma segunda pergunta é, em que momento isso vai para a Câmara para votação? Existe uma data já determinada, uma previsão estipulada? Não, ainda não. Nós estamos na primeira, digamos assim, ideia. Isso vai ser agora amadurecido para depois ir para a Câmara. Nós pretendemos ir o mais rápido possível para a gente ganhar tempo para que a gente possa, ano que vem, já estar com esse plano funcionando. Mas não existe uma data ainda determinada, mesmo porque a gente também tem que conversar com os vereadores. Nós já iniciamos algumas conversas, mas não conversamos com todos, então não existe. Tá. E, ao fim, hoje seria a terceira audiência da terceira etapa. Pelo que havia, acho que antes sido planejado, a quarta etapa seria já a votação. Isso já eu envio para a Câmara ou não? Nós passaríamos isso numa audiência final na Câmara já para conduzir esse instrumento para eles. E a Câmara têm 60 dias para entrar em discussão, para verificar se faz alguma alteração ou não. Ok? Ok. Feitas essas perguntas, eu gostaria só de deixar registrado, meu nome é Fábio, como eu falei, moro no Jardim Maria Helena. Eu acompanho o plano diretor desde as edições anteriores e acho que poucas audiências eu perdi. Um dos pontos que no plano anterior foi questionado foi sobre a forma como foi conduzido. Pessoalmente, eu acho que essas informações deveriam ser disponibilizadas previamente, ou então também aqui durante a audiência, para que a gente, de fato, consiga enxergar quais alterações estão sendo feitas em áreas, cada um do seu interesse, através de aberturas de mapas. Eu tirei meu óculos aqui na primeira audiência também, mas fica difícil, muitas vezes, situar de onde está falando quais alterações serão feitas. Maria Helena tem a mesma particularidade do Jardim dos Lagos. Nós compramos o lote lá, o bairro já deve ter cerca de 13, 14 anos aí de formação, mora mais de 10 lá. E tem também essa característica de estritamente residencial. É um bairro que não permite também desmembramentos de terreno. E, quando nos foi vendido, esses fatores foram considerados, inclusive, como fator de aumento até de um valor significativo por esses atrativos. Muitas pessoas venderam suas casas, saíram de regiões por perturbação de sossego, que tinham também, e foram para esse bairro justamente para isso. Hoje, com essa proposta que está sendo feita de alteração, sendo totalmente desconsideradas as manifestações anteriores que foram feitas dos moradores do Jardim Maria Helena, vai permitir com que isso venha a permitir, talvez, a ter atividade comercial, entre elas aí as chácaras de aluguel, que tanto causam problema no município. Eu também pensei que essas audiências, essa etapa, fosse justamente para essa discussão, mas na primeira audiência a senhora comentou, depois podem ir conversar lá na prefeitura, ou podem vir aqui nos procurar, tal. Sim, mas eu acho que a participação popular transparente é isso aqui, ó. É quem veio, quem participou, deixou seu compromisso, sua família e veio. Quem vai depois lá, ninguém fica sabendo. Qualquer alteração que for feita, ninguém vai ficar sabendo. Então, eu pediria, se possível, Miriam,
que isso fosse considerado. Não é fácil para a gente, muitas vezes, sair em horário de trabalho, vir durante o dia. Nós, do Maria Helena, ainda temos, infelizmente, uma situação particular por conta do secretário adjunto de obras, da Secretaria aqui de Nova Odessa, que é proprietário ou familiar de um desses imóveis que são de chácara de aluguel e funcionam de forma irregular. Então, nós não temos, muitas vezes, condição de estar vindo aqui em horário comercial para conversar. Eu pediria aos demais também que verificassem, né, se, de repente, no bairro de vocês, realmente, nos mapas, se vocês não vão poder ter esse tipo de impacto que nós vamos ter. Hoje, Maria Helena, que tem 486 lotes, nós devemos ter, sei lá, 50, 40, que estão desocupados, e devemos ter, acho que, 5 ou 6 chácaras de aluguel, que já pedimos fiscalização, protocolamos ofício, abaixo-assinado, boletins de ocorrência, e até hoje nunca foi feito uma fiscalização lá. Então, isso se expande justamente até pela ineficiência da fiscalização. E na primeira audiência eu sinalizei que também não havia visto entre as propostas aumento de alguma infraestrutura para fiscalização, né? Porque essas situações muitas vezes ocorrem aos finais de semana, à noite, e a justificativa muitas vezes que é dada é que não existe mão de obra disponível nesse horário para estar indo lá, o fiscal, e fazer a devida fiscalização. Então, eram esses pontos só que eu gostaria de manifestar, frisar mais uma vez que a maioria dos moradores do bairro Jardim Maria Helena quer e prefere que isso seja mantido. Foi a forma como nós compramos os loteamentos lá, né, para que fosse estritamente residencial, e qualquer alteração que for feita no sentido de mudança de zoneamento para área mista vai prejudicar e vai impactar os moradores do bairro. Eu só queria comentar uma coisa, que, na verdade, a gente sempre esteve aberto para receberem vocês. Problemas individuais, como você coloca, do secretário, etc. E tal, não cabe a mim ou a nossa equipe estar verificando. Nós estamos falando do plano diretor. Como muitos, fiscalização, a gente pode ver, mas também não cabe essa discussão aqui no plano diretor. O plano diretor não é o Código de Obras, né? O plano diretor ele vai ver realmente o problema do uso do solo. E como eu já me coloquei à disposição de vocês, eu posso ir até à noite no Jardim Maria Helena, vocês não precisam vir aqui, como eu fui em outros locais, para estar discutindo, conversando com todos. Então, está aí já a nossa disposição de irmos até o bairro. Nós podemos ir, inclusive, com a Daina, que é a secretária do Meio Ambiente, para estar discutindo. Não é numa audiência pública que você vai conseguir filtrar todos os problemas, né? Então, por isso que a gente pede essa participação popular, por isso que a gente coloca no site, nós estaremos colocando todos esses mapas e o corpo da lei dentro do site, para que vocês entendam que o plano diretor ele é o norteamento do crescimento da cidade. E os conflitos sempre vão ter. E o que cabe a nós é filtrar esses confrontos, esses problemas, para que a gente minimize o máximo que a gente possa, né? Mas nós estamos à disposição. É só vir, como eu já falei, a agenda, já vieram aqui várias empresas, várias pessoas, várias associações. Nós já conversamos com muita gente sobre o plano diretor. Então, estamos à disposição para que vocês venham, conversem com a gente, ou nós iremos até vocês. Não vejo nenhum problema, ok? Tá? Boa noite novamente, Miriam. Só observando um fato que você comentou, que você tinha respondido para mim que a administração pública ela é soberana sobre o uso do solo. Partindo dessa sua afirmação, do município, tá? Partindo dessa sua afirmação, a população em si exerce algum poder de veto, efetivamente? Se ela participa, ela exerce, com certeza. O município só é município por causa da população, né? Se a população não existe, não tem. Então, por isso que eu falo para vocês, essa é uma questão de uma discussão jurídica, mais jurídica do que de uso do solo. Por isso que eu falo que é interessante a gente sentar e discutir isso com os juristas que podem falar isso. O município ele é soberano sobre o uso do solo. Então, se o município achar que para
a melhor qualidade da população e não em prol de uma pessoa, aquilo vai ser transformado, ele vai olhar por esse lado, né? Agora, cada um deve procurar e deve discutir isso de uma forma ampla, com o máximo de informações que a gente possa estar fornecendo para fazer essa discussão maior. Respondi? Só mais um questionamento. Nesse caso, como estamos tomando uma decisão que vai afetar a população inteira do município, isso não deveria ter sido feito através de algum outro mecanismo, em vez de por exemplo, um plebiscito, dadas as proporções, algum tipo de votação que fosse amplamente divulgada, que cada morador pudesse vir, depositar um voto e falar: essa é a minha opinião particular, já que estamos tratando de resolver a vida de todo mundo? O plano diretor, não cabe no plano diretor, na organização do solo, plebiscito. Isso é uma questão legal do Estatuto da Cidade. O plebiscito seria realmente para as confrontações, enfim, para outros níveis de intervenções que afetariam muito o município, né? Claro que o zoneamento vai afetar, vai mudar a vida de todo mundo, mas não caberia o organismo jurídico de plebiscito para você fazer o plano diretor. O plano diretor ele é feito através de audiências públicas, é o que a lei fala. Audiências públicas, participações, as pessoas vêm até a prefeitura, vêm, conversam, discutem, vão lá, levam seus casos, mandam correio. Não caberia o instrumento jurídico de plebiscito para o plano diretor, é o que a lei fala. Mas, como eu te falei, eu não sou jurista. Podemos sentar e verificar isso, mas plebiscito não se faz para plano diretor. Ok? Alguém gostaria de colocar mais alguma situação? Vou ser breve. Boa noite. Meu nome é Marcos, sou morador lá do Maria Helena. Nos condomínios, então, quer dizer, você faz o muro, fechou, ninguém mexe mais. Porque ali não vai ter invasão, não vai ter nada. É isso que eu entendi da forma como foi apresentado. Então, quer dizer que nós, só porque a gente não mora em condomínio, a gente não tem o direito de preservar os nossos direitos. É isso que eu estou entendendo do resumo de hoje. Se vai para a Câmara para aprovar, vai até dezembro. Nós já estamos em agosto. Não vai dar tempo de fazer nada. Nem ia ler, claro. Deixa eu fazer uma pergunta agora. E se nós, morador, cada um de nós, morador do nosso bairro, fizer um abaixo-assinado e colher a assinatura de todo mundo do bairro e trouxer aqui para você, você não vai mudar isso? Então está combinado. Então vamos fazer um abaixo-assinado. Primeiro, que vocês estão confundindo um pouco. O condomínio fechado ele tem uma legislação específica do que o loteamento é aberto. Então, nós temos toda uma legislação, ninguém faz aqui nada se não obedece à legislação. Isso você pode ter certeza. Ninguém quer levar aqui nada que seja ilegal e imoral, né? Por isso que a discussão popular é importante. Agora, o que foi feito na outra gestão, não cabe a nós estarmos aqui discutindo. Nós estamos abrindo, as portas estão abertas, então, assim, a gente recebe críticas, mas nós estamos fazendo o melhor possível dentro do contexto que é a Nova Odessa. A minha crítica não é por vocês, não é sobre vocês o que vocês falaram. Tá? Estou dizendo como as coisas estão sendo postas. A impressão que nos dá é essa como cidadão. Só isso. Não estou aqui para ofender ninguém, não quero ofender ninguém, muito pelo contrário. Eu mudei para cá há 5 anos. Eu adotei Nova Odessa para morar porque eu achei que era um lugar melhor para viver. Como muita gente está fazendo aqui. E eu estou vendo que a coisa está mudando. Está virando uma cidade de terra de ninguém. É isso que está acontecendo. Aqui as pessoas conhecem um ou outro. Todo mundo se conhece. Todo mundo aqui sabe quem é, onde mora. Daqui a pouco não vai ser. Então, eu quis essa tranquilidade para a minha velhice. Eu vim para Nova Odessa com esse propósito. E eu vou organizar um abaixo-assinado, então, no meu bairro. Trago aqui para você. Não essa semana, na outra. Resolve.
Se for a opinião de todo mundo que está naquele bairro dizendo que não quer, ótimo. Então é isso que nós vamos fazer. Então, se o abaixo-assinado de toda uma comunidade não tem valor, então toda essa discussão também não tem valor. Eu não vou nem continuar com esse tipo de discussão, que é assim, nós preparamos um corpo técnico, ele vai para a Câmara, com toda a leitura da legislação, etc. e tal. Se a Câmara ela tem o poder de acatar ou não a nossa lei. É só isso que eu falei. Eu não estou dizendo que vai ser modificado, que vai ficar assim. Está indo muito para o lado pessoal. Então, assim, o povo é soberano. Se for decidido pelo povo que lá é residencial, nós vamos estudar para que seja residencial. É simples, não adianta ficar fazendo teoria da conspiração. Para nós, a questão de ser áreas mistas é em função do que o desenvolvimento está vindo. Uma hora ou outra vai acontecer. Você não consegue ficar num reduto estritamente residencial hoje em dia, isso está mais do que comprovado. E é uma falha grande, porque você não consegue. Então, o que nós estamos prevendo um futuro com qualificação melhor para a zona mista. Não é que a zona mista vai poder colocar o que quiser lá, você tem categorias, então você tem que ter conhecimento da lei para você entender melhor o que é o plano diretor, que é o que nós vamos subir com o escopo da lei. Aí você vai ver o que pode, o que não pode, se pode pôr padaria, se pode pôr comércio, pode pôr farmácia, pode pôr indústria, tem todo, não é uma assim, ela é super detalhista para exatamente que tipo de ocupação pode ter, quanto que você pode ocupar do seu lote. Você tem que ter recuo? Tem que ter recuo. Quanto você tem que deixar a área impermeável? Quanto por cento de área impermeável? Então, é uma lei muito minuciosa, que vocês primeiro têm que conhecer para depois vocês entenderem o que vai acontecer. E é isso que nós estamos nos propondo. Nós estamos nos propondo, estamos terminando essa discussão, colocar para discussão através do site, com o corpo da lei, inclusive, que a gente já está terminando, né, Liliana? E com os recursos que a prefeitura também dispõe, que não é fácil, né? Mas aí vai subir a lei e vocês vão ter total, digamos assim, todos os dados do que vai ser que a prefeitura está pensando para enviar para a Câmara. Tá bom? Boa noite. Meu nome é Flávio, sou lá do Maria Helena também. A questão que você está falando de juridicamente. Nós temos no Estatuto do nosso bairro, quando foi comprado o nosso bairro, os terrenos, lá consta que o nosso bairro é estritamente residencial quando a Contato nos vendeu. Isso também vai ter um valor jurídico ou não? E quem vai se responsabilizar futuras indenizações por essa mudança de zoneamento? Você está falando que é o regulamento? O regulamento ele é feito entre as pessoas, não tem nada a ver com a prefeitura. Né? Então, a prefeitura ela não tem nem como falar sobre o regulamento, isso é uma coisa particular de vocês. O que nós podemos falar é que, se todos querem o uso residencial, vamos para o uso residencial. Mas isso não envolve regulamento, de como não envolve regulamento de condomínio, isso é uma questão que não afeta a prefeitura. Isso é um documento, digamos assim, que vocês fizeram com vocês e a empresa, quando vocês compraram, ou vocês fizeram lá, que permanecesse residencial. Mas esse documento ele não foi aprovado ou foi colocado pela prefeitura. Entendeu? Para fazer o loteamento, a prefeitura tem que liberar a área, não é? E fazer o saneamento. Então, ela concorda com a maneira que é feita a venda pela construtora. Porém, ela não se responsabiliza pelo que a construtora oferece para nós. Não, ela se responsabiliza se, no decreto que aprovou o loteamento, foi feito o asfalto, foi feito a galeria, foi feito a água pluvial, como foi feito o projeto, que não fomos nós que aprovamos, já foi um tempo atrás, né? Então, a finalidade, ele está dizendo, a finalidade
foi feito com finalidade residencial. É isso que eles estão questionando. E nós estamos querendo avançar para uma zona mista, que é o que eles não querem. Então, isso cabe agora fazer, afinar isso que eu estou falando para eles virem, e a gente faz essa afinação, né? Como o pessoal vai vir também conversar com a gente, como eles vão vir conversar com a gente. Tem vários núcleos que vão vir conversar, ou nós iremos conversar, para a gente estar lapidando isso daí. Oi? Desculpa. Só mais uma informação. Quando o loteamento, o empreendimento, ele é projetado, ele passa por um processo de aprovação sobre vários órgãos, incluindo prefeitura, Grapoab. E nesse projeto de loteamento, considerando a finalidade, é também determinado ali a característica da infraestrutura que vai ter, de pavimentação, enfim, de galeria de esgoto. Tanto é que, por exemplo, pegando Maria Helena, a infraestrutura lá foi dimensionada para 486 lotes. Se cada um resolver cortar no meio o seu lote ou fazer 3, nós vamos ter o triplo de lotes lá, vamos ter um adensamento populacional maior e, com certeza, sobrecarga sobre alguns pontos de infraestrutura, inclusive pavimentação. Pavimentação é um ponto-chave em nosso bairro, porque nós temos algumas particularidades em relação ao solo, tanto é que, inclusive, o estudo da represa que foi feito ali próximo, né, mostrou-se inviável. E, por exemplo, na rua Geraldo Oliveira, nós tivemos, num período de 3 anos, 3 pavimentações, por conta de deterioração de trechos assim, de 1 a 2 quadras. Né. Então, isso acho que o Flávio que estava colocando se foi aprovado como residencial, a infraestrutura foi considerado para residencial, alterar a classificação de zoneamento, não só do Maria Helena, como de outros bairros, não pode trazer também problemas futuros, em termos de infraestrutura? Olha, com certeza pode ou não, né? Isso depende, é muito dependente. O que nós não podemos é ficar atrelados a uma situação que está sendo modificada ao longo do tempo pelo desenvolvimento da cidade. Então, essa é uma discussão que não vai parar. Nós temos que realmente se concentrar no que precisa, porque senão a gente vai ficar aqui discutindo. Então, assim, qual que é a premissa básica? A população se sente ali feliz em sendo residencial. Vamos trabalhar nisso. Né? Os usos mistos, eles virão. Eles vão vir, gente. Hoje a cidade ela é mista. É por isso que a maioria das cidades estão fazendo até conjunto de vila, etc. e tal, porque aí eles põem o comércio para fora e mora dentro. Isso são conceitos jurídicos de aprovação. Não é que eu acho que é bacana ser loteamento, não. São conceitos jurídicos que são criados, como condomínio em vilas, como loteamentos fechados, como condomínio de lotes. São várias categorias de empreendimentos que estão surgindo. Por quê? Porque hoje todo mundo quer isso, quer sossego, não quer ninguém do lado, trazendo incomodidade, etc. e tal. É isso, todo mundo quer isso. Só que não é assim que a cidade se produz, infelizmente. Para você ter essa tranquilidade, hoje, cada vez mais, está se demonstrando que você tem que se fechar, tem que se circular. Porque, realmente, a cidade cresce, avança, às vezes até machuca, dá problemas, e a administração pública ela tem que tentar conduzir o melhor que ela pode, nem sempre ela consegue. Mas vamos conversar, de novo, me coloco à disposição para vocês irem lá. Todo esse material vai subir no site, aguardem para vocês terem todos os dados para poder minuciosamente entender. Não é uma lei simples de se entender, é uma lei técnica, o zoneamento, né? E o plano diretor, sim, é uma lei simples, porque ela vai dar o direcionamento, principalmente das várias ações que o município tem que fazer na ação da saúde, educação, saneamento, uso do solo, blá, blá, blá. Então, é uma lei mais fácil de você ver, mas o zoneamento ele é bem específico, ele tem bastante detalhes de categorias de ocupação, índices de aproveitamento, mas isso tudo vai para o site para vocês poderem participar. O que não entender, vem, conversa com a gente, nós estamos aqui à disposição. Ok? Alguém gostaria mais de fazer alguma colocação, fazer alguma pergunta? Boa noite a todos.
Gostaria primeiro de parabenizar que todos que participaram, deram sua opinião. O propósito das audiências públicas é essa mesmo, né? Tem todo um trâmite a ser seguido, né? O plano diretor, e o mais importante é esse de agora, onde o cidadão vem, dá sua opinião, né? E joga para o lado técnico, é aberto o diálogo, né? Só para complementar o que a Miriam falou, assim, que falou que quando for para a Câmara Municipal, todo projeto de lei, obrigatoriamente ele passa pela Câmara Municipal. Então, depois que ele sair daqui, ele vai para lá, e o linguajar mais simples de falar, a opinião dos vereadores, se for colocada alterando o plano diretor e tiver uma maioria lá, creio que seja a maioria simples, é alterado. Então, quando foi falado, né, do zoneamento, de repente foi amplamente discutido tudo, e lá pode estar desconfigurando isso daí. Então, é só para deixar claro, e deixar claro também que quando vai para a Câmara Municipal, eles podem também fazer uma audiência, né? Eles podem fazer audiência pública também, para estar ouvindo o cidadão. Então, não é nada agora, está sendo definido aqui. O propósito agora da audiência pública realmente é ouvir, ver a opinião e qual que é o melhor caminho para o desenvolvimento da cidade. Obrigado. Obrigado, Diego. Agora assumiu a nossa diretoria de habitação, está trabalhando bastante, né, com a questão habitacional, e vamos cada vez melhorar mais, né? Ok, então nós podemos encerrar a audiência. Alguém gostaria de falar mais alguma situação? Tá. Estamos encerrando exatamente às 21 horas no meu relógio, está redondo. Não sei se o de vocês está, mas o meu está 21 horas. Encerramos, nos colocamos novamente à disposição de vocês, estamos lá amplamente para estar discutindo, debatendo, para que o que a gente consiga fechar aqui, antes de ir para a Câmara, a gente também possa fazer uma discussão anterior com os vereadores, antes da lei ir para lá. Né? A ideia é trazer os vereadores para que eles entendam como que funciona, como que a população está pedindo, está solicitando, para quando chegar na Câmara, eles também já saberem, não receberem lá, que nem isso já está sendo feito. Nós já fizemos várias audiências na Câmara. Existem 2 pessoas indicadas pela Câmara Municipal que estão dentro do Conselho Municipal do plano da revisão do plano diretor. Então, os vereadores estão sendo municiados o tempo inteiro, eles não estão alienados sobre isso, eles estão falando, vários nos deram, trouxeram cidadãos, vários trouxeram empresas, hoje nós tivemos reuniões com empresa vinda através de vereador, para que a gente consiga verificar a situação dele, etc. e tal, que ele quer ampliar, se ele pode ampliar ou não. Então, essas discussões estão sendo feitas quase o tempo inteiro. Então, não é hoje que isso está sendo sacramentado, isso vem sendo conversado, e agora que nós estamos expondo publicamente, e depois, através das informações no site da Prefeitura, do Plano Diretor, do hot site do Plano Diretor, vocês vão ter maior acesso para uma discussão mais rica. Ok? Mas fica aqui já, digamos assim, pontuado a questão que o Wellington colocou da gente fazer as câmaras temáticas. Eu acho super interessante. E vou pedir para você coordenar para mim, Diego, nesse momento que eu estou um pouco mais atarefada. Tá bom? Ok, pessoal, agradeço muito a participação de vocês. É muito importante a participação de vocês, porque se vocês não trazem para nós essas prerrogativas, a gente pensa tecnicamente. Nós pensamos tecnicamente e fizemos isso de acordo com o diagnóstico que nós encontramos, com as situações que nós encontramos, e nos colocamos à disposição. Estamos no setor de obras, planejamento, e ficamos lá à disposição. Ok? Boa noite a todos, agradeço a presença.